Amém. Bom dia. Tá frio aí ou não? Eu profetizo o fogo do Espírito sobre tua vida aí. Aleluia. Daqui a pouco você vai começar a tirar as blusas aí. Olha lá, já começou. Aleluia. Glória a Deus. É um privilégio, uma bênção estar aqui. Eu sempre que subo aqui, eu faço questão de dizer que esse púlpito aqui não é fácil. Tá aqui pregando, porque a gente tem andado um pouco aí fora e a gente tem um pouco de noção do que é pregado nos outros lugares. E aqui o nível de palavra que vocês recebem, que flui dessa plataforma para vocês, é algo tremendo, que deixa a gente até mal acostumado, né? Tão mal acostumado a receber tanta palavra boa, tanta palavra de bênção, né? E é difícil competir com o Robério, né? Que ele começa a pregar, ele não abre a Bíblia, ele fica citando o versículo de cor. Aí fica difícil, né? Né, Robério? Mas Deus dá graça, amém? Deus usa cada um e eu sei que eu tenho a minha porção para derramar sobre a vida de vocês. E eu estou aqui por causa disso, pela fé. E eu sempre costumo dizer que se Deus usou a mula de Balaão, pode me usar também aqui, né? Nessa noite. Então eu fico tranquilo. Glória a Deus. Ah, de dia, Você vê, não estou nem acostumado a pregar de dia, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos continuar nesse tema, falando sobre edificando a casa do tesouro, casa de provisão. E não tem como a gente falar de provisão sem a gente entender que a essência do nosso Deus, a provisão, está intrínseco ao nosso Deus. A essência do nosso Deus, Ele é um Deus provedor. Nós temos que começar a entender esse princípio. Porque há algumas linhas, né, que dizem que até creem no criacionismo, mas que Deus criou e foi embora e largou isso aqui, entregou as baratas e por isso que está desse jeito, né? Tem algumas linhas, não teológicas, mas algumas linhas filosóficas que pensam desse jeito. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Não é assim que funciona. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus que se preocupa com cada uma das nossas necessidades. Em especial, Ele tem alguns cuidados especiais com órfãos, com viúvas, com estrangeiros, não é verdade? Ele tem uma preocupação que Ele deixa explícito na palavra dEle, isso. A preocupação que Ele tem com essas pessoas que são mais fragilizadas socialmente, que têm mais dificuldade da receita de uma forma de trabalho. Então o Senhor, Ele se preocupa com isso e Ele está sempre atento à minha e à tua necessidade. Amém? Então você primeiro tem que saber que Deus está atento à sua necessidade. Deus sabe. Uma vez, eu acho que foi o Paulo que pregou, não tenho certeza, sobre a palavra tzedakah, né? Tzedakah é como os judeus têm essa palavra, e eu vi isso lá em Israel. Eu não tinha visto, mas quando eu fui lá, falei, pô, é isso mesmo. Então, Israel não chega a ter mendigos de rua, né? Mas tem aquelas pessoas que são meio andarilhos, que têm mais dificuldades, e eles simplesmente chegam para os outros judeus e falam tzedakah, uma palavra que significa que a justiça de Deus, que Deus se preocupa com ele, e quando ele fala essa palavra, o outro judeu imediatamente tira o que tem na carteira dele e provê a necessidade daquela pessoa. Eu fui, não sei se vocês viram isso, eu vi lá no comércio judeu, que tem uma caixinha lá, do troco, que se você quiser, você bota lá, está escrito tzedakah na caixinha. Então, o próprio comércio já faz uma provisão de caixa para aquelas pessoas que são necessitadas, porque já tem um fim específico, o troco, as moedas são jogadas lá, e as pessoas já sabem que no comércio tem, e eles simplesmente vão lá buscar, eles não vão lá buscar aquilo que o comércio separou para eles, mas eles vão buscar aquilo que Deus ordenou que eles fizessem para ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então nós temos que entender isso, que a provisão é algo que está intrínseco. E Deus fala isso na palavra, né? Deus deixa bem claro
e fala sobre os corvos, né, que não têm dispensa, que não trabalham, que não precisa fazer nada e Deus os alimenta. Então nós temos que ter esse primeiro conceito, que a provisão de Deus é algo de uma mão só. Ela vem do Pai para nós. Amém? Essa provisão, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser filho, amém? Estamos falando de filho. Quantos são filhos de Deus aqui? Aleluia! Estamos falando de filhos. Então, essa provisão de filho já está intrínseco. Quando você faz parte dessa família, o pai já está se preocupando com você. Quantos são pais aqui? Quantos aqui estariam dispostos a deixar o seu filho passar alguma necessidade ou alguma fome? Hã? Mas mesmo aquele que não gosta muito de trabalhar, vamos deixar ele passar uma fome ou não? Mas aquele que às vezes não é tão amoroso assim, não está sempre na nossa presença, vamos deixar ele passar alguma necessidade ou não? Então, se vós que sois maus, diz a palavra, cuida dos vossos filhos, que dirá o nosso Pai? Então isso já está intrínseco, nós temos que ter essa certeza, temos que ter essa serenidade, e temos que ter essa tranquilidade de saber que as nossas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Porque Ele, segundo a sua riqueza em glória, supre todas as nossas necessidades. Amém? Então, quando você faz parte dessa família de Deus, quando você faz parte do povo de Deus, já vem um selo e uma garantia. As suas necessidades serão supridas. Amém? Para a gente entender bem isso, eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre o conceito de embaixadores. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Quantos já ouviram essa palavra? Amém? E o que significa ser embaixador de Cristo? Gente, dá só licença um minutinho que o fogo começou a me pegar aqui já. Aleluia. Nós temos que entender um conceito de embaixador. E o que é embaixador? Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram em alguma embaixada. Eu tive a oportunidade de estar em algumas, mas uma que me chamou a atenção foi quando a primeira vez que eu fui pegar visto para os Estados Unidos, eu fui na embaixada e tinha muita gente naquela época. Era uma coisa muito difícil de conseguir visto para os Estados Unidos. E a fila era uma serpente assim, quilométrica, quando eu estive lá. E tinha lá um soldado da guarda lá da embaixada. Eu fiquei parado muito tempo, eu comecei a conversar com ele. Ele falava o português bem mal, e eu também falava inglês mal, então a gente se entendeu perfeitamente. Eu falando um inglês mal, ele um português mal, e a gente conseguiu se comunicar. E aí eu tive uma curiosidade, porque eu vi uma cobertura, umas coisas, eu perguntei para ele assim, quem que faz essas coisas? Porque eu fico imaginando algum trabalhador entrar lá na embaixada para fazer manutenção, uma cobertura, alguma coisa. Como é que é isso, né? Porque para entrar lá é uma loucura, né? Aí sabe o que esse soldado falou para mim? Que tudo o que está lá, tudo, sem exceção, veio dos Estados Unidos. Cada telha que está lá, cada estrutura metálica que está lá, cada tijolo que está lá, tudo veio dos Estados Unidos. Eu falei, uau! Como é que é isso? E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor esse conceito de embaixador. Por quê? Porque o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, na verdade, não é nem território brasileiro. Amém? Não é território brasileiro, é território americano. A comida que ele come, aqueles feijão horroroso que eles comem, e os hambúrguer que eles comem, vem tudo lá dos Estados Unidos. Vem containers e containers de comida. Ele não vai na padaria da esquina para comprar. Vem tudo de lá. Muito interessante isso, né? Porque essa embaixada, então, ela é um pedacinho dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Amém? Bom, se nós temos esse conceito de embaixada, e a Bíblia diz, nos afirma, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o embaixador que está vivendo aqui no Brasil, ele está preocupado com o Lava Jato? Ele
está preocupado quanto que vale o real? Ele está preocupado se a Dilma vai se reeleger ou se não vai se reeleger? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então significa que o embaixador, ele não lê o Estadão. Amém? Ele lê o New York Times. Ele vê as notícias de lá. Então significa que a cabeça dele está onde? Lá nos Estados Unidos. O corpo dele pode estar aqui no Brasil. Mas a cabeça dele está onde? Lá nos Estados Unidos. Amém? Então eu começo a fazer uma analogia agora para nós, que somos filhos de Deus, e Deus nos afirma que nós somos embaixadores. Então significa que nós estamos com o pé aqui na terra. Mas aonde tem que estar a nossa preocupação? No céu, né? Apóstolo. Aonde que tem que estar a nossa preocupação? Da onde nós temos que saber as notícias? Da onde a gente sabe que vai vir a provisão? Da onde? Do céu, do Deus. Vem de lá. Eu costumo dizer, querido, que crente é o bicho mais estranho que tem. Porque você pensa que a girafa é o bicho que tem o pescoço maior, mas não é não, é o crente. Porque o crente está com o corpo aqui, mas a cabeça está lá no céu. Pensa que bicho esquisito que é o crente. Amém? E nós temos que estar com a cabeça lá. Então nós nos movemos. E o que tem acontecido? Aonde a gente tem perdido? Aonde a gente não tem desfrutado daquilo que o Senhor tem dado para nós? Quando você fica preocupado com o Jornal Nacional, com o Globo Repórter, amém? Querido, você assiste o Globo Repórter, você tem uma enfermidade. Aí você assiste o Globo Repórter, fala lá que não tem cura. Aí pronto. Aí você já fica desesperado. Pronto, minha enfermidade não tem cura. Queridos, nós não somos daqui. Nós não dependemos de notícia da Globo, de ninguém. A nossa cabeça tem que estar no céu. As notícias têm que vir do céu. E como é que eu tenho notícia do céu? Pela revelação da palavra de Deus. Eu tenho que buscar a cada dia a revelação da palavra de Deus. Uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que Ele traga as notícias do céu. Eu já fiz essa oração, é muito doida. Mas eu falava assim, Espírito, me dá alguma notícia do céu, vai. Eu quero saber algumas notícias. O que está acontecendo no céu? E se a gente entender isso, nós vamos começar a nos mover, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que nós temos direito por herança. Então você e eu somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, todas as tuas necessidades vão ser supridas e virão do céu para você. Não é por causa do teu esforço, não é por causa da tua intelectualidade, não é por causa daquilo que você pode produzir, não é pela tua capacidade, mas é por aquilo que, por herança, nós agora somos. E nós somos filhos, e somos embaixadores. E eu não preciso fazer nada para receber isso. Eu preciso apenas crer. Apenas crer. Se eu acreditar, se eu ter fé que essa palavra é verdadeira, para que é que eu vou ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã, com o aluguel que eu tenho que pagar, com a folha de pagamento? Cadê os empresários aí? Folha de pagamento é um bicho feio, né? Com a folha de pagamento que eu tenho que fazer na segunda-feira, né? Para que eu vou ficar preocupado com isso? Que se eu já tenho uma garantia por herança do próprio Deus, do Pai, pela palavra, de que todas as minhas necessidades serão supridas. Essa água aqui, vou usar essa mesmo aqui. Se estiver batizado, aleluia. Aleluia. E às vezes, eu fico pensando e falando com Deus, por que a gente ainda não desfruta disso? Por que a gente, por vezes, algumas coisas nós temos na intelectualidade, por quê? Porque a gente ouve bastante palavra. A nossa mente está cheio de coisa. Cheio de... Eu gostei de uma coisa que o Robério falou ontem, viu, Robério? Achei muito tremendo. Que a gente se preocupa em encher a mente das pessoas com entendimento, com revelação, quando nós precisamos que a palavra desça da mente para o coração. Que ela agora passa
de uma palavra logos, de uma palavra intelectual, lida para uma palavra rema, uma palavra vivida, uma palavra que entra dentro de nós. Não sei quantos de vocês já tiveram isso, mas algumas palavras parece que a gente recebe mais fácil. Eu, no início, quando eu me converti, por causa de algumas dificuldades que eu tinha com meu pai, eu tinha uma dificuldade de receber o amor de Deus. Não sei se você já passou por isso. Parecia que Deus não me amava, parecia que Deus... E eu amava Deus e fazia. Até um dia em que o próprio Espírito, essa palavra do amor de Deus desceu no meu coração. Quando essa palavra se tornou rema no meu coração, eu nunca mais tive dúvida do amor do Pai pela minha vida. Simplesmente ela se torna viva. Eu ainda posso ter mais alguns conflitos, mas essas remas, elas vão se tornando verdades e acabou. Pode passar já mais de 20 anos da minha conversão, nunca mais eu tive nenhuma dúvida quanto o amor do Pai pela minha vida. Entende isso? Então, por vezes, a gente não desfruta isso. Por que a gente não desfruta? Olha, em Gálatas 4, verso 1, diz assim. Não sei se está colocando lá, tá? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O que impede? Vamos imaginar, pensa aí numa pessoa bem abastada. Pensa aí. Bill Gates. Tá bom para o seu Bill Gates? Ele não é o mais rico do mundo, mas a gente vamos dar essa moral para ele. O Bill Gates. Se o Bill Gates tiver um filho menor de idade e ele morrer, quem é o dono de toda herança? O filho. Mas se ele for menor de idade, ele vai poder pôr a mão na grana? Por quê? Porque ele é menor de idade. Então, Deus nos ensina que nós não podemos ser meninos, porque o menino, ele deixa de desfrutar da herança que o pai tem para nós. E o que é que nos torna adultos ou meninos? É o nosso tempo de conversão? Não é o nosso tempo de conversão. A maturidade vem com o relacionamento, entendimento e revelação da palavra. Quantos estão comigo? Amém? Então, às vezes, você tem esse entendimento de conceito de embaixador, mas você ainda é menino, você ainda não tem um relacionamento com o Pai, você não tem um relacionamento com Deus, você ainda não tem uma maturidade para receber as coisas de Deus. Imagina se o juiz dá o dinheiro para o filho do Bill Gates de 8 anos de idade. O que ele vai fazer? Ele vai comprar tudo em bala de goma. Sim ou não? E haja balinha de goma, hein? É muita balinha de goma. Amém? Então, uma das coisas que nós temos que aprender é que nós temos de uma vez por todas, queridos, nós temos ouvido muitas palavras. Certo? Eu não sei você, mas eu estou nesse manto, eu estou convicto que o negócio está chegando no fim. Estou convicto. E não dá mais tempo para a gente ser menino. Não é mais tempo agora. Não dá para a gente ficar com meninice. Porque o menino, a característica do menino, segundo a Bíblia, o que é? É a tolice, a estultícia, a Bíblia diz. O menino é tolo, faz tolice, e é mesmo. Né? Eu tenho lá meus netinhos, já tenho neto, amém? Aleluia. Eu tenho lá meus netinhos, eles são tolos, ele é capaz de soltar da tua mão e correr para o meio da rua. Ele é capaz de subir num negócio e se jogar, ele é tolo, ele é estulto, que ele não tem condições de responder ainda por si só. Só que o Senhor, Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente, de fato, possa se tornar adulto. Sim ou não? Aqui eu tenho certeza que ninguém vai poder virar para mim e falar assim, eu não sabia.
Não, essa você dançou. Não vai falar que não sabia. Porque mais do que tem sido pregado exaustivamente, a importância de nós termos uma relação com o Senhor, a importância de nós deixarmos de ser menino, a importância de nós agora andarmos com o Senhor com maturidade. Coisa boa é ter filho maduro. Oh, coisa boa. Eu tenho filho pastor já. Glória a Deus. Filho maduro, filho que não te dá trabalho, filho que está enraizado nas coisas do Senhor. Isso é coisa boa, isso é bênção do Senhor. E é isso que o Senhor quer que a gente seja filho maduro. Amém? Glória a Deus. E também eu queria que a gente entendesse mais um princípio da palavra, que isso Deus tem falado muito comigo, sobre esse conceito. E eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho tremendo esse conceito, que é o conceito de nós sermos despenseiros. Nós somos despenseiros. Em 1 Coríntios 4, no verso 1 e 2, 1 Coríntios 4, verso 1 e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios. É isso que está aí? É. Despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, ao que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Repita comigo assim: fiel. E em 1 Pedro 4, 10. Pedro 4 e 10. Olha aí. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós somos aqui convocados a sermos dispenseiros dos mistérios de Deus, e nós somos aqui convocados a sermos dispenseiros da graça de Deus. Amém? Eu não sei quantos aqui entendem a palavra dispenseiro. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que o dispenseiro, ele fala sobre um administrador fiel. Alguém que sabe administrar as coisas. Mas eu estudei um pouco sobre o dispenseiro na época dos reis. E o dispenseiro na época dos reis, sabe o que ele tinha? A chave da dispensa. Era isso. Se alguém precisasse de alguma coisa, tinha que procurar o dispenseiro pegava a baita chave que estava no bolso dele, ele ia até a dispensa, falava: o que é que você está precisando? Bom, eu estou precisando disso, disso, disso. Ele abria a dispensa, pegava exatamente aquilo que precisava para o almoço, para a janta do rei, sei lá, entregava para o cozinheiro, para o copeiro. Então, ele tinha a chave da dispensa. E o Senhor está nos falando agora que nós somos os dispenseiros e nós temos a chave da dispensa. Querido, você entende que, como Oséias diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento? É exatamente isso que por vezes nós passamos, falta conhecimento. Às vezes você está passando por uma necessidade e você fica falando com Deus, Deus abre as portas das dispensas, Deus faz isso e Deus fala: cara, a chave está contigo. Ô, cabeção, vai lá e abre a porta. Vai lá e abre a porta e pega o que você quer. O que você está precisando? Qual que é a tua necessidade? Então às vezes a gente complica o evangelho, a gente fica fazendo campanha disso, campanha daquilo. Não, você já tem autoridade, já foi lhe dado, a chave está comigo e está com você. Você precisa ir lá e abrir a porta. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. Então, irmão, entenda e receba isso. Receba isso. Já nos foi dado a chave daquilo que nós precisamos. E como é que eu vou ir lá com a chave e virar e abrir? Eu só preciso ter uma coisa que é tão simples, a palavrinha é tão fácil, que é fé. De novo, então não dá para falar de provisão sem falar de fé. Não dá para eu mover no âmbito
da provisão, do tesouro, das riquezas, seja lá o que for, sem eu entender o que é fé. Sem eu me mover por fé. E uma vez, uma coisa muito interessante que Deus falou comigo sobre fé, é que lá em Hebreus 11, capítulo 1, ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, não é? E a convicção daquilo que não se vê. Aí essa convicção, Deus falou comigo assim, essa convicção não é apenas uma convicção. Essa convicção é uma constatação. Eu falei assim, mas como? Como que eu vou constatar algo que ainda não aconteceu? Isso é fé. É como se você pegasse aquele carro do futuro. Não sei o nome do carro lá do... Como? DeLorean. É como se você pegasse o DeLorean, fosse lá no futuro, visse, constatasse e voltasse para cá e disse, está tudo certo. Isso é fé. A fé é como se você tivesse ido, Deus tivesse te transportado numa viagem do tempo, você tivesse ido no futuro e visto que aquilo realmente aconteceu. Esse é o sentimento da fé que Deus exige de nós. Amém? A fé nos protege. Eu sempre imaginei, desde que eu me converti, que a fé era um fardo que Deus exigia de nós, pastor Robério. Você tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Oh, mas não consigo. Que fardo é esse ter fé? Até que um dia, eu estava em oração, e Deus falou comigo assim, Ele não me chamou de cabeção, porque Deus me ama muito. Mas só faltou me chamar de cabeção. Falou assim, filho, a fé é por sua causa, não é por minha. Eu não preciso da sua fé, tá bom? Falei, tá bom. Porque a fé é uma forma de te proteger. A fé te protege. Imagina, você tem fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor? Tem essa fé? Mas tem essa fé que eu falei, de constatar que é verdade. Se você tiver essa fé, tudo o que acontecer vai te abalar. Você vai se responsabilizar por alguma coisa que deu errado na sua vida? Você vai ficar se martirizando, se matando. Ai, Senhor, por que eu fiz? Vai. Não, porque ela te protege. A fé te torna resiliente. É uma palavra tão na moda hoje, né? A fé te torna resiliente. Por quê? Porque você entende que não depende de você. E essa força não é porque você é forte. Porque a resiliência é uma característica do material de aguentar pancada. É isso mesmo. Aguentar martelada, soco, pancada. A resiliência é uma característica de um material. Então a fé nos torna resiliente. Por quê? Porque agora eu não assumo mais a rédea, não assumo mais o comando. Quem está no comando é o Senhor. Desculpa, gente, minha garganta está meio problemática hoje. Quem assume o comando? Querido, ser empresário é bom. Mas às vezes ser funcionário pode ser melhor. Porque se der errado, a culpa de quem que é? Dono, que se vire, você mandou fazer. Não é? Se você fizer aquilo que o dono te propôs, te colocou para fazer, se fizer direitinho, se der certo, se der errado, não é problema teu. Alô? Não é problema teu. Então o que cabe a nós fazermos? Aquilo que Deus quer que a gente faça, só. Se a gente entender esse propósito e esse projeto e fizermos aquilo que Deus quer que a gente faça, nós estamos protegidos. A nossa alma fica protegida. O nosso espírito fica protegido. Amém? Deus é bom. A fé tem uma característica de abstração. Sabe o que é abstração? Abstrair é um verbo que eu aprendi até com uma psicóloga, viu? Cadê a pastora Lília? Aprendi com uma psicóloga isso. Abstração é uma capacidade que a alma e a mente têm de você ser retirado de uma situação crítica,
e enxergar agora as coisas de um outro plano. Isso é abstrair, é você ser retirado daquele contexto que você está vivendo. Amém? A fé tem a característica de poder fazer isso com você, porque às vezes você está tão envolvido naquela dificuldade, está tão no meio, não está conseguindo mais olhar de cima para baixo, e você, pela fé, consegue agora enxergar as situações de cima para baixo. Amém? Glória a Deus. Eu queria só colocar aqui algo que eu tenho entendido sobre a questão da provisão. Até agora, eu falei da provisão como o suprir das necessidades. Eu falei da provisão como a garantia que nós temos de que aquilo que nós necessitamos, seja para fazer aquilo que for, haverá uma provisão sobre nós, pela fé, nos movendo pelo entendimento que as coisas vêm do alto para baixo. É como um mendigo recebendo uma esmola de um rei. Você não merece, você não fez nada para receber, mas ela vem e ela é muito bem-vinda. Amém? Aleluia. Só que eu creio que há algumas provisões que o Senhor libera sobre as nossas vidas, não agora mais para suprimento de necessidades, mas para cumprimento de propósitos. Amém? Então eu entendo que agora nós precisamos entender. Bom, nós já temos a nossa necessidade suprida, não é? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, de vez em quando a gente cai numa síndrome de Hard aí, não é? Da hieninha, né? Ó céus, ó vida, ó dor. É terrível isso. Mas de vez em quando a gente cai nesse negócio. E eu estava conversando com uma pessoa e falando assim, puxa, mas está difícil, né? A gente parece que não sai, essa dificuldade e tal, né? Aí ele falou para mim assim, quantas crises você já passou? Eu falei, meu Deus, nem sei quantas mais já passei. Se eu for enumerar aqui, nem vai dar, né? Aí ele falou assim, vamos começar de uma coisa simples, né? O que te faltou em cada uma dessas crises? Aí eu falei, nada. Nada. Aí eu lembrei, na pior crise que eu tive, alguns anos atrás, queridos, eu passei a pior crise da minha vida andando de Cherokee. Lembra? Foi uma das piores crises da minha vida, eu andando de Cherokee. E você ainda reclama? E você ainda acha que a coisa está ruim? Amém, queridos? Nós não podemos ser ingratos com aquilo que Deus tem feito para nós. Mas voltando aqui ao propósito, né? Então eu entendo que todo mundo tem um propósito específico para a sua vida que vai corroborar com o propósito eterno de Deus. Amém? Cada um tem um chamado, uma visão, uma missão. Não vou repetir aqui o que nós aprendemos ontem. Mas eu creio muito nisso, naquilo que foi. Que nós individualmente temos um chamado, temos alguma coisa específica que nós devemos fazer. Amém? E isso daí necessita de provisão. Aí você pode perguntar assim, mas espera aí. Você falou das minhas necessidades, você falou da provisão, e os meus sonhos, e os meus desejos, o meu iPhone, o meu iPad, o meu sei lá mais o quê, que o parta, o iWatch, o Apple TV, e onde é que entra isso? Eu vou dizer para você, entra sim. Tem um lugarzinho para isso. E eu espero que você entenda isso, em nome de Jesus. Então, há que ter um propósito. Por que Deus colocaria riqueza na tua mão? Eu quero que você pense nisso. Por quê? Porque Deus escolhe pessoas para encher de riqueza. Amém? Mas por que Ele escolheria você para encher de riqueza e não o outro? Por quê? Porque não são todos que vão ser ricos. Amém? Porque não depende, essa parte depende de nós e não de Deus. Então não serão todos que serão ricos.
Mas há que te ter um propósito. Isso é tremendo. Se a gente entender isso, de que os propósitos de Deus têm que sobrepor aos nossos interesses pessoais, aí o que vai acontecer? A sobra vai ser tanta na tua vida, que dá para comprar tantos ais que você quiser. Mas você não pode fazer isso como um propósito para a sua vida. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te deu uma empresa. Não foi para isso que Deus te prosperou. Para que você ficasse rico com várias casas, com tudo. Não, você pode ter várias casas, você pode ter os maiores prédios aqui de São Paulo. Não é isso que eu estou falando. Mas esse não é o propósito que Deus tem para você e para mim. Não é o propósito. Há que se ter um propósito que corrobore com o propósito eterno de Deus. Amém? Olha só. Eclesiastes 5:19. Eclesiastes 5:19. Diz assim, ó. Deixa eu ver se está igual. Quinho, legal. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção. E gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Querido, você tem que entender que você vai ser um instrumento de Deus para poder fazer fluir o dinheiro que está aí no mundo para onde? Para o reino. Esse é o propósito que corrobora com o propósito eterno do Senhor. Porque para fazer obra social, para fazer a estalagem, para fazer tantos outros projetos como Deus tem colocado aqui na visão desta igreja local, há que se fazer fluir o dinheiro para o reino. E aí o que vai acontecer consequentemente? O teu quinhão está lá, garantido. É de Deus, vai desfrutar sim, vai passear para a Europa sim, porque esse é o teu quinhão, esse é a tua porção que você tem que ter, mas esse não é o teu propósito. O teu propósito é fazer fluir. Amém? Olha só essa palavra. Provérbios 11:24. Estou com uma dificuldade nesse iNote aqui, que ele está me cortando todas as últimas linhas aqui, viu? Não tem as mães ainda. Um dá liberalmente, o outro se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Querida, a matemática de Deus, ela é oposta à matemática do mundo. É oposta. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu li um livro que me impactou muito. Se eu já falei isso, vocês podem me falar. Chama Deus é Dono do Meu Negócio. Eu falei sobre esse livro já? Já falei? Bom, vou repetir, vai. Ficou na dúvida? Eu li esse livro, chamado Deus é Dono do Meu Negócio. Me impactou de uma forma tão tremenda. Não sei quantos já leram esse livro. Esqueci o nome do autor. E foi logo que eu me converti, é um livro bem antigo. Esse livro foi muito importante na minha caminhada cristã. Porque logo que eu me converti, Deus me deu a empresa. Eu era funcionário dessa empresa. E como eu amava tanto a Deus, na época nós tínhamos 40 funcionários, eu preguei evangelho para todo mundo, e a maioria se converteu. E aí Deus falou para mim assim, por causa disso, quinhão, por causa do propósito eterno de Deus que se estabeleceu, eu vou te dar essa empresa. Aí eu, como Sara, dei aquela risadinha. Tinha um centavo no bolso, durão, cheque especial estourado. E Deus me dizendo que ia me dar a empresa. Aleluia. E Deus me deu a empresa. No ano de 97, eu passei a ser dono. Stanley Tan, obrigado. Stanley Tan. E aí eu comecei a ler esse livro. E aí esse homem se converteu. Só que ele era um negociante. E ele chegou para Deus. Como é bom a gente ser sincero diante de Deus, irmãos. Como é bom. Deus é pai. A gente não precisa ser
ser formal com Deus, ser querer ser aquilo que a gente não é. Ele chegou para Deus e disse assim: Deus, é o seguinte, eu gosto de ganhar dinheiro. Esse é meu negócio. Eu gosto daquela atmosfera de negociar, de ficar. Deus, e agora? O que eu faço? Dinheiro é pecado, como é que é isso? Aí Deus falou com ele: ué, vai ganhar dinheiro e manda dinheiro para o reino. Faça isso. Ele faliu 4 empresas. Mas Deus deu uma ideia para ele. Olha que tremendo. Deus deu uma ideia para ele. Hoje tem gente que talvez nem conheça isso, né? Mas tem para se revelar a fotografia antes, precisava de um líquido à base de prata para revelar as fotos do papel, né? Hoje, né, já passou essa. E Deus deu uma ideia para ele. Aquilo era um problema, aquilo era poluente, aquilo o povo não sabia onde jogar aquilo. Era um produto químico que não podia ser descartável. Ele teve a ideia de pegar esse produto químico, levar para um lugar, tirar toda a prata desse líquido e refazer a prata nova e vender. O cara ficou milionário. Com esse negócio, ele adquiriu uma empresa de petróleo e foi ficando cada vez mais rico. E aí chegou um dado momento, e ele era dizimista fiel. 10% de tudo que ele ganhava, ele dava para o Senhor. Aí ele disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu sócio. Aí ele procurou um advogado e falou assim: eu quero Deus como meu sócio. Ele falou: cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pôr Deus como teu sócio? E procurou 9 advogados, e todos deram a mesma resposta. E aí ele teve a ideia de procurar um cristão, né? Óbvio, né? Aí ele falou assim: sim, tem um jeito. Nós vamos montar uma fundação, obrigado. Uma fundação, e todo o dinheiro dessa fundação será investido aonde? Em missões. E essa fundação, ela vai ser sócia da tua empresa, e aí ele colocou lá 50% da fundação e 50% dele. E aí, 50% dos lucros da empresa eram investidos em missões. Aí, coitado dele, né? O que aconteceu com ele? Ficou muito, mas muito mais rico. Aí ele procurou de novo e falou assim: não, eu quero fazer o contrário agora. Eu quero receber o dízimo, eu quero dar 90% para Deus. Ele foi lá e passou 90% da empresa para essa fundação. E ele ficou com o dízimo. Amém? Aí, coitado, o que aconteceu? Ficou multimilionário com os 10% que ele recebia. Aí ele falou: Deus, chega, é muito dinheiro para mim. Eu gosto de ganhar dinheiro, mas está demais. Eu quero estipular um salário para mim. O Senhor me dá um salário, eu não me lembro na época lá se era 150 mil dólares, um belo salário, né? O Senhor me dá um salário para minhas necessidades e o resto é tudo. Então, a empresa toda foi passada para a fundação. Está aqui, ó. Quem dá liberalmente se torna mais rico. Amém? E o que a gente tem feito? Pensando 1 milhão de vezes antes de semear coisas do reino. Mas, lembre-se, isso é para que se cumpra um propósito eterno do Senhor. Amém? Não é para construir mansões, não é para construir templos, faz parte, mas não é isso mais que Deus está querendo. O que Deus quer são almas, são pessoas tratadas, pessoas convertidas. É para isso que tem que convergir o dinheiro, querido. Você quer que haja multiplicação no teu dinheiro? Invista em almas, invista em pessoas, em missões, em resgates. Esse tipo de dinheiro, há uma multiplicação, porque isso hoje é o que está no coração do Pai. Aliás, sempre teve, mas nós estamos tendo esse entendimento hoje, de que é isso que nós precisamos fazer. Quando a gente faz isso, vai ter sobra, abundância, sobrenatural. Então, não é pecado ter iPhone. Eu tenho o meu, aleluia, obrigado, amém? Mas eu tenho um entendimento do propósito eterno de Deus, e eu fico atento aonde Deus quer que eu liberalmente possa contribuir para que o reino dele se estabeleça. Isto é provisão, isto é superabundância.
Tem um pastor que me mandou um e-mail esses dias, dizendo assim, eu sei que o senhor é um empresário, eu sei que o senhor tem o coração na obra, eu queria que o senhor me mentoreasse, que eu quero abrir uma empresa, eu quero começar um negócio. Eu já comecei logo com essas perguntas para ele. Falei assim, por que você acha que Deus vai te abençoar? Já desanima, né? Por que você acha que Deus vai colocar dinheiro na tua mão? Tanta gente aí para pôr dinheiro vai pôr na tua mão. Por quê? E deixei ele pensar uma semana. Depois de uma semana eu falei com ele. Falei, querido, você tem que entrar no propósito. Se você não entrar no propósito, há que se ter um alinhamento. Há que se ter um alinhamento de princípios, onde nós devemos viver os princípios da palavra de Deus. E do propósito, que é o propósito que Deus colocou para mim e para você, com o propósito eterno de Deus. Quando se alinhar o princípio, o propósito e o propósito eterno, meus queridos, vai haver uma liberação sobrenatural. Amém? Então eu quero dizer, apóstolo Arles, que esse prédio já está liberado no reino do Espírito, em nome de Jesus. E vai cair no colo. E é isso mesmo. E vai cair por um preço muito baixo. Por quê? Porque isso já está dado, a provisão está dada, está um alinhamento com a provisão daquilo que está no eterno, nos propósitos eternos, com o nosso propósito aqui como igreja local. Isso já está liberado no reino do Espírito. Quantos creem nisso aí? Eu creio, irmãos. Eu creio, isso vai acontecer, mas nós precisamos ter fé. Amém? Então agora você tem que ser transladado e andar lá dentro do prédio. Já estou andando dentro do prédio já. Estou vendo ele já. Amém? Isso que é fé. Estou lá dentro, já vi, acabou, não tem mais possibilidade de dar errado. Porque eu já fui transladado para o futuro e vi. E pronto, está constatado. Isso é fé, é convicção. Nós temos que aprender a andar por fé. Temos que aprender a mudar a nossa forma de a mentalidade. Mudar a mentalidade do mundo pela mentalidade do reino. Andarmos conforme as coisas que Deus tem para nós. E para terminar, que eu acho que eu já até falei demais, mas só queria terminar com 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. O Senhor é que tira a vida e a dá. Faz descer ao Seol e faz subir dali. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs Ele o mundo. Então, para terminar, querido, eu e você não somos nada. Eu e você somos um grãozinho dentro do propósito eterno do Senhor. E nós estamos vivendo debaixo do mesmo propósito. O propósito é de Deus. E todos nós temos que estar debaixo desse propósito. Amém? E esse grãozinho pode fazer diferença, sim. Não sei quantos conhecem um sapateiro chamado Moody. Ele era um dos grandes evangelistas lá da Inglaterra. E ele escreveu uma frase uma vez que também me abalou. E disse assim, o mundo ainda está para ver. O que um homem cheio do Espírito Santo pode causar nessa terra. O mundo ainda está para ver o que um homem cheio do Espírito Santo pode causar aqui nessa terra. Imagina centenas, imagina milhares, imagina milhões de homens cheios do Espírito Santo. Nós devemos estar cheios de Deus. Cheios de Deus. Chega, essa provisão para nosso deleite não faz parte mais da nossa vida. Essa provisão para que a gente possa tentar deixar uma herança monstruosa para os nossos filhos, esqueça, tudo isso vai ser destruído. O que vai ficar são as pessoas. Somos nós, aqueles que são filhos, aqueles que têm uma aliança, aqueles que têm um propósito, aqueles que estão alinhados com o propósito do Senhor. Então eu queria orar por você agora, em nome de Jesus, para que essa palavra possa entrar com profundidade no teu coração. E se você entrou aqui essa manhã angustiado,
Se você entrou aqui ansioso por alguma coisa que você tem que fazer, saiba que a ansiedade é o oposto de fé. E a ansiedade, segundo a Bíblia, é servir a Mamon. Porque ele diz assim, você não pode servir dois senhores, a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. No verso 24 diz assim, por isso, portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade nos leva a nos curvarmos diante do nosso inimigo. E nós não nos prostramos diante do nosso inimigo. Nós nos prostramos somente diante do Deus vivo e verdadeiro. Esse sim, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação para sempre. Feche seus olhos, eu quero orar em nome de Jesus. Senhor, Tu és santo. A Tua palavra é verdadeira. Os Teus caminhos são precisos. A Tua revelação é poderosa. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa começar da minha vida, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu preciso dessa palavra para a minha vida. A começar da minha vida, de cada um dos meus irmãos e irmãs que entraram aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, que venha a certeza bendita que todas as coisas vêm do Senhor. E o que nós precisamos é descansar. Ensina-nos, Senhor, a descansar na Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a nos andar por fé, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a saber que tudo vem de Ti, Senhor. Não depende de nós, vem de Ti, Senhor. A Tua provisão vem porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é nosso Pai. Em nome de Jesus. E, Senhor, e num novo nível de revelação e de intimidade, que cada um de nós agora, Senhor, possamos descobrir e ser revelado a cada um de nós qual é o propósito do Senhor para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida das minhas irmãs, em nome de Jesus. E queremos nos mover agora pelo Seu propósito, Senhor. Queremos colocar os Teus interesses acima dos nossos interesses, Senhor. Queremos, Senhor, colocar o Teu propósito acima do nosso propósito, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Manifesta-te, Senhor, a nós pelo Teu Espírito, Senhor. Manifesta-te, Senhor, a nós pelo Teu poder, Senhor. Manifesta-te, Senhor, a nós, porque nós não queremos mais viver na mesmice que temos vivido. Nós queremos viver agora um novo nível de glória, como o Senhor nos ensinou. Que o Senhor, Pai, nos coloca, em nome de Jesus, a um novo nível de glória, Senhor. Quando entramos e entendemos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Um novo nível de glória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Que todo o tempo que você perdeu, correndo atrás de coisas para você, agora seja convergida para as coisas eternas, para aquilo que não vai queimar, para aquilo que não é madeira, nem feno, nem palha, mas para aquilo que é eterno, Senhor. Em nome de Jesus, queremos nos mover, Senhor, segundo o Teu propósito eterno. Dá-nos essa graça maravilhosa, de sermos dispenseiros, não apenas de levarmos o pão àquele que está necessitado, mas sermos dispenseiros na Tua casa, no Teu projeto, naquilo que o Senhor predeterminou para nós. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.